comentam que período de angústia, a angústia de Jacó e a angústia de Sará, que Daniel comenta no capítulo 12, eles falam que essa angústia são as dores de parto do Messias. Então há um consenso e um ponto passivo entre os judeus, que quando remete a dores de parto, que é princípio de dores, é tribulação. Agora, nós estamos enfatizando isso com base em comentários de rabinos? Não. Nós estamos enfatizando que rabinos, estudando as Escrituras, entenderam que dores de parto e princípio de dores é de um período de tribulação, de angústia que virá sobre toda a terra. No entanto, que quando nós lemos, por exemplo, Jeremias capítulo 30, versículo de número 5, o Jeremias também fala de dores de parto, porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Olha o verso 6, você vai observar: perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. Percebe? O Jeremias está usando a dor de uma mulher para dar à luz, harmonizando com as dores de parto, o período de angústia que virá sobre toda a terra. E o verso 7 fica muito mais claro isso, quando ele diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Olha, parece o texto de Mateus 24 que nós lemos, que Jesus fala que este período de aflição que vem sobre toda a terra, nunca houve desde o princípio e não haverá. E o Jeremias também fala que nunca houve outro semelhante. E é tempo de angústia para quem? Para a igreja? Para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Está falando sobre o período tribulacional. Quando olhamos para Oséias, capítulo 13, versículo de número 13, o Oséias também fala de um período de dores de parto. Dores de uma mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Ele está falando de Israel, de um período que virá como dores de parto. Sendo assim, irmãos, dores de parto e princípio de dores, para o dispensacionalismo revisado, nada tem a ver com o tempo em que nós estamos vivendo agora, mas com o período tribulacional. E isso faz mais sentido ainda quando nós analisamos em Mateus 24 a ordem cronológica dos eventos. Mateus 24, versos de número 4, por exemplo, quando Jesus começa a tratar sobre este período profético: acautelai-vos que ninguém vos engane. E o verso 5, ele fala sobre os falsos cristos. Então observe, versículo 5, falsos cristos. Versículo 6, guerras. E o versículo de número 7, o que Jesus diz? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. E depois de fome, pestes e terremotos. E no versos de número 14, o evangelho do reino será pregado no mundo todo. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, na divisão do Apocalipse, que o período tribulacional é do 6 ao 18, acredito que vocês lembram disto. O período tribulacional no Apocalipse é do 6 ao 18. A tribulação não começa com a abertura dos 7 selos. O primeiro selo é um cavalo branco, uma falsa paz, oriunda de quem? De um falso Cristo, do anticristo. Mateus 24, verso 5 fala do falso Cristo. E depois do falso Cristo, em Mateus 24, vem o quê? Guerras, não é isto? O segundo selo, o segundo cavalo que aparece em Apocalipse 6 é um cavalo vermelho, trazendo o quê? Guerras. O terceiro selo do Apocalipse é um cavalo preto, trazendo fome. E na sequência de Mateus 24, no princípio de dores, é falsos cristos, guerras e depois fome. E depois da fome, nós não temos doenças, pandemia? É exatamente o quarto selo, que é o quarto cavalo amarelo do Apocalipse, trazendo doença, morte, pandemia. O que nos parece muito claro é que Mateus 24, do versículo 5 ao 8, que é o princípio de dores, se encaixa perfeitamente com os selos. E quando nós olhamos para Mateus 24, não diz: e sereis odiados
E esses que serão odiados são quem? São os próprios judeus. E no quinto selo, nós temos também alguns sendo degolados, e as almas clamam debaixo do altar. De forma primária, estamos falando de judeus convertidos, mas também de gentios que se convertem. E esses serão odiados no período tribulacional. Gentios e judeus que se convertem a Cristo dentro do período tribulacional, esses serão odiados. Odiados por quem? Pelo anticristo. Inclusive o anticristo, que é chamado por Paulo de filho da perdição, o iníquo, ali em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o anticristo, que é a besta que sobe do mar, que aparece em Apocalipse, ele é um homem, mas ele recebe poder. Isso você observa no capítulo 13 do Apocalipse. Ele recebe poder de quem? Da antiga serpente, o dragão, que é Satanás. O anticristo não é um demônio, ele é um homem. E este homem recebe poder de Satanás, e ele será um governante mundial, em um período em que o planeta estará passando por um caos, uma crise econômica. E o anticristo surge para solucionar essa crise, como um político amado por muitos. É ponto passivo que algumas nações, a priori, não irão se curvar a ele, e ele vai declarar guerra a essas nações, o cavalo vermelho. Consequência da guerra, fome; consequência da fome, morte e doença, que é o cavalo preto e o cavalo amarelo. Então o anticristo, ele é um governador mundial, ele vai estabelecer a sede do seu governo. Há escatólogos que defendem que ele será muçulmano. É possível que ele seja alguém convertido à fé islâmica, pode ser, mas há uma objeção: como que Israel vai se curvar a um homem que defende a religião islâmica? Isso não é compatível. Porém, nós acreditamos que o anticristo, ele vem do antigo Império Romano revivido. Quem sabe uma outra oportunidade eu venho aqui para trazer escatologia em Daniel. Nós temos a estátua de Nabucodonosor no capítulo 2, revelando 4 reinos, e os pés da estátua revelando blocos de nações que surgem no período tribulacional. E no capítulo 7 de Daniel, depois você pode ler, lá Daniel tem a visão de 4 animais: um leão, o urso, um leopardo, e o quarto animal você nem encontra na fauna. É um monstro terrível com dentes de ferro, a truculência do Império Romano, e 10 chifres sobre a sua cabeça. Bom, esses 4 animais, assim como os 4 reinos da estátua, estamos falando do leão, que é Nabucodonosor, Babilônia. Hoje a Babilônia nem existe mais, é o Iraque. Os medopersas de Ciro e Dário, que é o urso de Daniel 7, hoje nem existe mais. Os medopersas hoje é o Irã. Temos a Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, que é o leopardo com asas, a velocidade como ele chegou a conquistar o mundo em seu tempo. E a Grécia só permanece hoje porque, se você estudar a história de Alexandre o Grande, ele até sacrificou em homenagem e adoração a Deus de Israel. Mas temos um quarto animal, que é Roma. A Roma, ela vai cair no século V. Aquela Roma não existe mais. Aquela Roma que não existe mais, que hoje é a extensão da Europa, o anticristo é um chifre pequeno que surge no meio dos 10. Na verdade, há 10 chifres, depois aparece 3 e uma ponta pequena, que é o anticristo. Este anticristo, ele virá do antigo Império Romano revivido. De onde surge o anticristo? Da Europa. Não sabemos de qual país exatamente, nós não temos essa informação, e também não sabemos qual a sua religião. Porém, ele vai enganar os judeus. Os judeus já terão o seu templo reconstruído, e se você me perguntar, o templo vai ser reconstruído antes ou depois do arrebatamento, nós não sabemos, até porque, se houvesse na Bíblia a informação de que o templo é antes, nós saberíamos o dia e a hora do arrebatamento. Então, algumas coisas, elas não são claras exatamente para isto, para que a igreja, ela tenha no seu coração essa bendita esperança de aguardar o arrebatamento sem sinais, tá? Inclusive, se Mateus 24, do versículo 4 a seguir, não tiver nada a ver com igreja, fica mais claro a iminência e que a igreja não depende de sinais. Porque se você disser que a igreja, ela terá sinais que antecedem o arrebatamento, sinais específicos, o sinal específico anula a iminência.
Podemos até ter sinais gerais, mas específico nós não temos. Inclusive, aqui fica uma dica, quando cair uma bomba lá em Israel, não precisa ir para as redes sociais apavorado para escutar teólogos de YouTube ou teólogos de Instagram dizendo que agora Jesus vai arrebatar a igreja porque caiu uma bomba em Israel. Israel, Israel, igreja é igreja, o arrebatamento da igreja não depende de Israel.